E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais uma série de vídeos. E essa aqui acho que pode ser até infinita. Eu vou falar sobre os ícones da nossa sagrada planta. Vamos começar essa bagaça aqui. Hoje eu vou falar de um mano que você já viu a cara dele em camiseta, em chavador de 10 conto, em frase de banheiro de faculdade, naquele texto, daquela foto do seu parceiro descolado que tá fazendo cara de quem reflete sobre as mazelas do mundo. Mas você sabe quem foi Bob Marley? Robert Nesta Marley nasceu em fevereiro de 1945 em St. Anne, no interior da Jamaica. Ele era filho de um homem branco inglês, o Norval Marley, com uma mulher negra jamaicana, a Cedella Booker. E o Bob já nasceu em berço musical. A sua mãe era cantora e ele tinha um monte de músico na família, dos tios, primos, assim, essa galera toda. E a vida pacata de interior, de ordenhar cabrita, carpintar roça, durou muito pouco pra ele, porque logo quando ele tinha 12 anos, a família se mudou pra Trenchtown, uma quebrada cabulosa de Kingston, a capital da Jamaica. E logo de moleque ele já sentiu que tinha aptidão pra música. Meteu o louco, largou o colégio e foi viver da arte, das coisas que a natureza dá. Não, pera, aí os cabritos iam... E tá ligado como é quebrada, né? Que todo mundo conhece todo mundo. E o menino Bob já foi formando os parça que era chegado num som. E com 16 anos ele gravou o seu primeiro single. Uma regueira pesada, né? Só que não. Não tinha nada a ver com o que a gente conhece, era um som bem pop, e esse EP foi um completo fracasso, ninguém tava nem aí pro Bob. E logo nessa época, a mãe dele foi pros Estados Unidos pra tentar a vida por lá, e o Bob ficou sozinho, moleque de tudo, com o sonho de viver de música. Aí ele teve que entrar de cabeça no bagulho, né? Ele ficou parça de um produtor musical, Coxsone Dodd, que acabou virando quase que uma figura paterna pra ele, chegando até a ajeitar um cantinho no estúdio pra dormir, pra ele não ficar lá sem teto. Beleza. A carreira de Robert Marley, o divo pop, não rolou. Como faz? Na época tinham vários grupos que bombavam na cena musical, tipo Temptations, os Drifters. E o Bob resolveu criar um grupo com os parça, o Peter Tosh e o Bunny Wailer. E eles formaram os The Wailer, ou os Lamentadores em bom português. Em 1965 eles lançaram o primeiro álbum, The Wailing Wailers, com um fino puro do estilo que surgia na Jamaica, que vinha dos ritmos caribenhos misturado com blues, jazz, uma batida sincopada, o ska. Esse primeiro álbum já lançou a banda na cena jamaicana, mas ainda não tem a ver com Bob Marley, que todo mundo conhece, faltava alguma coisinha ainda. O Bob sempre sofreu por ser filho de pai branco com mulher negra. É um não lugar muito cruel na existência de uma pessoa, né? É muito branco pra ser negro e muito negro pra ser branco. Só um parênteses aqui, que isso foi há mais de 50 anos atrás, lá na Jamaica, mas o nosso vídeo roda brisa sobre racismo. Teve gente comentando que o convidado não era negro o suficiente pra falar de racismo. Mas fiscal de melanina à parte, o Bob encontrou uma voz no movimento Rastafari. Ele ficou bem próximo de um líder religioso que acolheu nessa dor que ele tinha. E é uma religião que fala sobre negritude, que cultua o rei da Etiópia, Haile Selassie, ou Rastafari, como uma encarnação divina. É um deus negro, o pan-africanismo. Se você não sabe muita coisa sobre a cultura Rastafari, eu recomendo muito que você dê uma pesquisada, mesmo que seja de leve, porque a vida e obra do Bob faz muito mais sentido quando você entende esse contexto da vida dele. E quanto mais ele se aproximava da religião, mais ele adotava o estilo de vida. Começou a cultivar os dreadlock, que faz parte da identidade Rastafari, né? A alimentação, o corpo como um templo. E a ideia de que todo mundo tem que viver feliz, em paz, no amor, com uma unidade, assim, né? E obviamente o uso da sagrada planta, que tem na religião Rastafari um significado ritualístico, divino, autorreflexivo, assim. E aí tava o ingrediente final para formar o Bob Marley que todo mundo conhece. Depois de morar um tempo com a mãe lá nos Estados Unidos e ser exposto assim, a muita música de tudo quanto é tipo, os Wailers lançaram o Soul Revolution, que dá pra sacar bem que era aquela parada do ska assim, com uma boa dose da sagrada planta que ficou assim. E o Bob, que sempre foi um cara politizado, sabia botar em palavras as mazelas sociais, os rolês de quebrada, a vida louca aí, começou a botar também a temática Rastafari nas letras. Com um álbum com o sugestivo nome de Catch a Fire, os Wailers viraram uma banda bem grande na Jamaica.
Mas o Bob queria mais. Pra você ter uma ideia, a Jamaica inteira é tipo do tamanho de Belo Horizonte. Era como se a banda fosse famosa pra caramba, mas na cena de Belo Horizonte. E como não tem chavador com a cara do Jota Quest, eles foram fazer show na Europa, nos Estados Unidos. Mas não era aquele showzão lotado, pá. Era showzinho de barzinho, ganhando merreca. Aí o Peter Tosh e o Bunny Wailer, que estavam desde o começo na caminhada, pegaram uma friaca europeia, viraram pro Bob e falou, valeu meu par. Aí o Bob reformulou a banda, continuou trampando e o bagulho foi se espalhando. O reggae já influenciava umas bandas no Reino Unido. Em 73, o Led Zeppelin gravou o Die Maker, que era uma regueira assim. Mas era inglês branco fazendo reggae, tipo japonês fazendo pagode. E o Eric Clapton, vulgo deus da guitarra, fada sensata, sem defeitos, com dedos mágicos... Isso foi meio errado, né? Ele gravou I Shot the Sheriff, um cover do próprio Bob. Aí o bagulho foi a milhão, lançando vários álbuns, vendendo a rodo, a maioria dos grandes sucessos surgindo nessa época. Ele finalmente chegou forte nos grandes centros culturais, na Europa e nos Estados Unidos. Só uma parada que ainda não chegou na Europa e nos Estados Unidos, mas chegou na loja 12, a carteira do 12, rapaz. Tá com preço especial de pré-venda de R$ 69,90 por R$ 59,90. E se você pagar no boleto, R$ 49,90, 50 conto uma carteira dessa, com essa cor chavosíssima. E um porta menor isqueiro do mundo aqui. Ou pilha A, palito de dente, cotonete, o que você quiser guardar aqui nesse compartimento secreto. Então não vacila e cola lá na loja 12 antes que acabe, vai ficar assim, meu parceiro. Mas vamos voltar. Depois desse merecido reconhecimento internacional, o Bob voltou pra Jamaica e fez o quê? Chamou os parça tudo da quebrada e montou um QG no meio dos granfinos. Ele era vizinho do governador e do primeiro-ministro da Jamaica. Era aquela juventude do reggae, toda de dread com substância entorpecente, né, meu? Só pra lembrar que a Jamaica só descriminalizou em 2015. Nessa época era igual nós aqui, né? Era a essência revolucionária do Bob. Querendo ou não, era o que estava acontecendo de mais relevante culturalmente na Jamaica. Tinha mais é que ficar exposto pra todo mundo ver mesmo. E além de fazer muita música, outra parada que o Bob fazia bem era filho. Ô bicho fértil. Ele teve oficialmente 11 filhos de 7 relacionamentos. Teve até Miss Jamaica aí no meio. Imagina como devia ser esse QG aí, meu parça. Os lençóis, as paredes, os tetos. Devia ser um ambiente lúdico. Em 1976, o Bob já era o cara na Jamaica, mas o país vivia uma situação que eu acho que a gente vai entender direitinho. Tava rolando uma treta política pesada entre o Partido Nacional e o Partido Trabalhista. A diferença é que lá os dois lados tinham uma milícia e a treta era com tiroteio todo dia, contando corpo assim a cada conflito. E o Bob sempre se manteve neutro na treta, até porque ele cresceu na comunidade com vários do sangue ruim assim de ambos os lados. E a brisa é que a mensagem que ele passava era One Love, um só amor, vamos ficar junto e vamos ficar de boa. Ah, mas ele não tem mais, cara, é One Love. O que o Bob pensou? Eu vou fazer um show de graça, pra abarrotar tudo mesmo, apaziguar essa treta. E o show foi marcado num parque gigantesco, saiu em todas as mídias, ia colar geral, mano. Aí que rolou? 2 dias antes do evento, a banda tá lá ensaiando de boa, quando cola alguém X, que não se sabe até hoje, e dá uns pipoca em geral, mano. O Bob, a esposa dele, a Rita, e o empresário foram baleados, mas por algum milagre de já aí ninguém morreu. Ficou todo mundo na bad, né, pô? Tiraram no Bob, logo quando ia rolar mó showzão da massa. O que o Bob fez? Colou no show, com os furacos todo esgarçado e ainda fez questão de subir no palco e mostrar pra geral. Eu tô aqui por causa disso, pra não ter mais isso aqui, mano. Era mais de 80 mil pessoas no rolê e se alguém ainda achava que o Bob era meio mudou de opinião naquele dia. Ele era um cara que realmente acreditava no que tava fazendo e não ia parar por nada. Depois do show, ele pediu figuinhas pra botar a cabeça em ordem e foi pra Londres. Sim, tocar num canto fora de toda a treta lá e compor, fazer show, essas paradas. Foram uns 2 anos nesse esquema. Ele compôs 2 álbuns com vários hits. Tem gente até que diz que foi a época mais criativa.
E ele também tomou um enquadro nas ruas de Londres aí com uma cotinha. Mas lá na Jamaica, a treta política foi ficando tudo ruim de novo até ficar pior. Ficou insustentável ao ponto dos próprios sangue ruim falar, mano, a gente tá se matando, parça. Os dois lados tentaram chamar o Bob pra colar de volta e fazer um meio campo aí da trégua. Mas ele tava tranquilão, fazendo música, sem tomar tiros de ninguém lá em Londres. Pô, vocês não conseguem só não se matar, cara? Os caras fizeram uma mini trégua e mandaram um representante de cada lado lá pra Londres pra convencer o Bob. Olha o tamanho da bucha. Aí os caras pesaram tanto, tipo, ah, mano, só você vai conseguir, vamos aí, cara. Que o Bob foi pra Jamaica e armou outro showzão. Um estádio abarrotado, com a galera dos dois lados da treta felizão lá. Mano, você consegue imaginar isso? É como se fosse uma galera com camiseta e faixa, assim, do Foice e o Martelo, no mesmo lugar que uma galera com uma camiseta e faixa do Bolsominion, assim, cantando a mesma música, falando de positive vibrations, vibrações positivas, que não dá pra viver mais dessa forma negativa. É muito difícil imaginar alguém que consiga ter uma influência desse tamanho sem causar, sei lá, uma batalha campal, tá ligado? Agora, imagina se alguém conseguisse que o Lulinha e o Bozo subissem no palco, dessem as mãos e com a bênção de Já resolvesse essa treta, tipo One Love mesmo. Foi mais ou menos isso que ele fez, cara. Tipo pai resolvendo briga de filho. Você só sai daqui abraçado, mano. Ele pegou o líder de cada partido, levou em cima do palco e botaram os caras pra cantar. Mano, imagina essa treta, velho. E o cara que já tinha um respeito lá em cima por todo o trampo dele, nesse dia virou lenda. Você é doido, mano. E a história toda desse feito aí se espalhou, e o sucesso que já tinha chegado na Europa, nos Estados Unidos, foi pro mundo inteiro, velho. Nos anos seguintes rolou uma turnê pra tudo quanto é canto, lotando estádio, arena, fazendo show lotado até no Japão, onde ninguém entendia uma palavra do que ele tava cantando. Aqui no Brasil o Bob não tocou, mas ele veio divulgar um disco e chegou a jogar bola com o Chico Buarque, né? Que já é melhor que nada. Outro caso bem doido é do Zimbábue, porque ele escreveu uma música sobre lá e tava rolando uma treta dos colonos britânicos e os africanos nativos, os Freedom Fighters. E eles adotaram a música como hino da treta da independência. E quando o país finalmente declarou sua independência, eles chamaram o Bob pra fazer um show pra comemorar, já que ele indiretamente fez parte daquilo tudo, né? Mas quando eles viram quanto custava pra levar a estrutura do show do Bob, eles, mano, deixa pra lá, desencana, acho que não vai tá rolando. O que o Bob fez? Ele pagou do bolso dele pra montar a estrutura inteira e tocar de graça. E como era uma treta que tava no radar da mídia internacional, colou várias autoridades do mundo todo no show. Eu acho que foi o mais próximo de um show pra paz mundial que já aconteceu, cara. Lógico que ele não sabia que muitos anos depois ele podia ter pelo menos reembolsado uma notinha de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, né? Só de zoas. Eu queria uma dessas. Tava tudo muito bom, tudo na tranquilidade, a banda tava em turnê pelos Estados Unidos e um dia, dando uma caminhada por aí, o Bob deu uma bambeada e caiu no chão convulsionando. E aí foi pro hospital. Mas o que aconteceu? Uns anos antes, ele tava jogando bola e um mano deu uma cravada de chuteira no pé dele. Até aí tudo bem. Quem nunca arrancou o tampo do dedão no asfalto? Ainda mais pra moleque piolho de quebrado igual o Bob. Só que o cara gostava tanto de uma pelada que tava com o dedão tudo esgarçado e jogava bola no dia seguinte. E no outro também. E não tratava nunca. E foi assim até um dia descobriram que ele desenvolveu um melanoma na unha do dedão do pé. Um câncer, meu parça. Na época deram várias opções de tratamento pra ele, mas pelo estilo de vida Rastafari, o Bob não quis passar pelo tratamento tradicional, nem amputar o dedão. E desde esse primeiro diagnóstico até ele cair convulsionando, foram alguns anos. E o câncer já tinha se espalhado pelo corpo todo, meu parça. Imagina, mano, você ter um câncer em metástase porque alguém pisou no seu dedão. E já não tinha mais muito o que fazer. Ele ainda tentou um tratamento na Alemanha. Foi um bagulho pesado, porque o tratamento fez o cabelo dele cair. Os dreads fazem parte, né, da identidade de um rasta. Mas no final das contas também não adiantou muito e ele decidiu passar os últimos dias em Miami. E o Bob Marley morreu em maio de 1981. The Trinity. 3 anos depois da morte foi lançado o álbum Legend, uma coletânea com os maiores sucessos do Bob, que foi o CD que eu comprei quando eu era moleque, descobri esse universo todo aí. E eu acho que é como o geral conheceu o Bob, né? Porque ele é um dos álbuns mais vendidos da história da humanidade. Ficou tipo 500 semanas no top da Billboard. E o Bob hoje é um ícone muito maior do que a Jamaica, do que o reggae em si. Tá em todo canto, que até rola umas bizarrices muito aleatórias, tipo isso aqui.
Fechou? Se esse foi um catado sobre vida e obra de Robert Nesta Marley, se você curtiu esse formato, deixa um like aí. Se você não curtiu, deixa um dislike pra eu saber como tá rolando. E sugere outras personalidades aí pra eu abordar nesse quadro. Eu não sei quantos vai ter. Dá pra ter infinito, eu acho, né, cara? Tchau. Tamo junto, molecada. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.